nós temos Bolsonaro, estavam falando muito mal dele. Sabíamos que ele estava. Não sabíamos que ele estava aqui. Mas temos o Bolsonaro, e quem vai fazer a primeira pergunta pro Bolsonaro é o nosso querido Mota, que está conversando com a gente agora. Tudo bem, Bolsonaro? A pergunta é padrão, a resposta é padrão também. Tudo bem. Boa. Vamos agora, o Mota quer fazer uma pergunta para você. Ele estava conversando aqui com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Manda bala, Mota. Boa tarde, presidente. A minha pergunta é a seguinte: se o senhor pudesse... Está ouvindo? Está muito baixo aqui. Está baixo? Eu falo mais alto. Tá. Melhorou? Está baixo. Presidente... Miro, você eu estou ouvindo bem, o Mota não. O Mota não está ouvindo. Presidente, se o senhor pudesse... Tá joia? Se o senhor pudesse voltar no tempo até o início de 2019 e reiniciar a sua trajetória, o senhor faria alguma coisa diferente? Mota, a gente sempre aprende as coisas, amadurece, tá? E a gente vai tomando o rumo melhor das coisas. Eu estou com 68 anos de idade. Sempre fui explosivo, né? Bastante objetivo e sincero. Eu não deixarei de ser isso. Talvez o tom de voz baixando um pouquinho mais. Agora, eu enfrentei um problema sério, Mota, que pouco se fala. Formar ministério. Eu consegui botar quem eu queria, mas uma dificuldade enorme, não por parte dos convidados, mas por parte de pressões aqui em Brasília. Você pode ver, quando você pega o Porto de Santos, coisa simples, eu peguei com prejuízo de 500 milhões de reais, entreguei com lucro de 530 milhões. Para onde iam esses 1 bilhão e 30 milhões? Ia para algum lugar. Então teve gente lá na região de Santos que ficou revoltada com isso. E isso sempre foi um feudo de grandes partidos políticos com sede em São Paulo. E poderia citar várias estatais. Então esses problemas potencializam no outro lado da linha. O cara que perdeu essa tetinha de 1 bilhão e pouco por ano, o que ele puder me queimar, ele queima. Então eu poderia falar de vários estatais para você, como é que foi a questão de bancos oficiais, como começou o namoro com Paulo Guedes, como é que apareceu o Tarcísio, a Damares, a Tereza Cristina. Então isso daí leva na frente, né? O pessoal fala, o Bolsonaro ele perdeu para ele mesmo. Se ele tivesse esse tipo de comportamento, não teria acontecido aquilo lá na frente. Agora, nós sabemos que ao longo desse tempo todo, eu era o tempo todo acusado de querer dar um golpe, e um pessoal, uma nata de Brasília, que não é apenas nata política, né, nata de outros poderes, se uniu para me tirar da presidência. Porque o que eu estava fazendo, apesar da pandemia, apesar da guerra lá fora, da crise hídrica de 21, os números do Brasil, eu entreguei muitos melhores do que eu recebi lá em janeiro de 2019. Boa. Tá certo. Presidente, a gente sabe que é muito difícil andar as coisas, as reformas, e eu queria perguntar, qual foi a sua maior frustração? Porque teve tentativa de fazer reforma política, o próprio Paulo Guedes queria juntar os municípios, teve também a tentativa de fazer reforma tributária. Vocês fizeram reformas importantes, como a da Previdência, concluíram da Previdência, mas teve alguma frustração grande, assim, que você falou, poxa, essa eu achava que sairia, assim, e acabou não dando certo? Olha, eu entregava os ministérios de porteira fechada para o ministro e falava, olha, qualquer problema é contigo, eu não vou pedir para botar ninguém aí. Uma exceção, por exemplo, pedir para a Tereza Cristina para botar o Jorge Seif lá na Secretaria da Pesca. Raríssimas exceções, tá? Então, mesmo assim, aprovamos vários marcos regulatórios, entre eles o saneamento. O modal ferroviário nós ressuscitamos, tá? Veio a BR do Mar, muita coisa veio, né? A lei da liberdade econômica. A cabotagem lá, A cabotagem. Nós somos o segundo país mais digital do mundo. Foi feito com a equipe lá do Paulo Guedes, graças à liberdade que eu dei para o pessoal trabalhar.
eu falava, né, vocês podem botar quem quiser e eu tenho o poder de veto, como aconteceu em alguns momentos. Eu chamava o ministro, olha, esse cara aqui não vai dar certo por causa disso. Até porque os ministros eram muito técnicos, não tinham malícia política nenhuma. Eles chegavam um picaretaço ali, né, com 2 palmos de lã nas costas, uma ovelha, e querendo compor o nosso ministério. Olha, nosso ministério não dá para compor. Ou não bota esse cara, ou se tinha botado, tira. Então, esse foi a nossa relação com o ministro, que eu não faria diferente, velho. Talvez os ministros palacianos, aqueles 4 que tem lá na presidência do lado, eu botasse um perfil mais político, como, por exemplo, o Ciro Nogueira, né? Veio mais tarde no governo, mas fez um trabalho de relacionamento com o parlamento que não é fácil. Não é fácil conversar com o parlamento. São 594 deputados e senadores. Tá? Então, por aí. No resto, manteria praticamente a mesma coisa. Menos o Mandetta, né? O Mandetão. Sim, o Mandetta tá sumindo. O Mandetta sumiu. Mandetta, estamos esperando o pico do Mandetta até hoje. Tá na Venezuela. Cadê o Mandetta? Emílio, esse pessoal que caiu cedo no cavalo, que tinha pretensão de ser candidato. O Mandetta passou a ser aquele garoto propaganda daquela grande rede de televisão. Quando veio a Covid, ele ficava ali 2 horas por dia, falando, enchendo linguiça, na verdade. E não transmitia boas informações. O que eu pedi para ele sempre, reconheça a autonomia do médico. Eu sei que você é médico, ele é o médico que mexe com osso, sei como é que é o nome, trauma, né? Mas dá liberdade para o médico. E ele resolveu não fazer isso. E uma ida dele ao Supremo Tribunal Federal, logo na pandemia, ele disse lá para o pessoal, né? Olha, se não fizer isso, os caminhões do Exército vão recolher corpos pelo Brasil. Então ele apavorou o pessoal do Supremo Tribunal Federal. Aí, o início de uma posição, eu sei que ser independente, né? Mas mais que independente por parte do Judiciário, impor certas coisas. E quando eles deram, o Supremo deu autonomia para governadores e prefeitos gerir a questão da pandemia, praticamente ignorando o poder central, eu fiquei meio desmobilizado. Nós compramos a vacina para todo mundo. Então ninguém pode falar, o cara é negacionista. Eu comprei. Quem quis tomar, tomou. Não obriguei ninguém a tomar a vacina. Então isso tudo, para o pai do Mandetta, pegou. Tá? O que é a autonomia do médico? Você chega lá com uma coisa que você não sabe. Ninguém sabia o que era a Covid. Ninguém sabia. Hoje ainda temos notícias fora do Brasil de surpresas. E o cara está lá com problema. Está para morrer com falta de ar. Até eu fiz aquele gesto, né? E o pessoal falou que eu estava debochando. Tá nas imagens, não tem nada disso. Para o médico receitar alguma coisa para o cara. Ponto final. É isso que nós fizemos. Hoje somos reconhecidos por parte do mundo como um dos países que saiu melhor na questão da pandemia. Morreu muita gente? Morreu, sabemos disso, lamentamos qualquer morte, independente da causa. Mas o Mandetta foi uma tremenda decepção desde o começo, porque ele se arvorava como um possível candidato, né, à presidência da República daquele órgão de imprensa. Ô, Johnny Bravo, queria fazer uma pergunta pro senhor aí. Eu queria perguntar pro senhor, o negócio é o seguinte, muitos apoiadores, pessoas que seguem o senhor, que votaram no senhor, faz campanha e tudo mais, muitos ficaram chateados com o que aconteceu logo após as eleições, que o senhor deu uma sumida, foi para os Estados Unidos, não falou nada, a turma lá na porta dos quartéis, os velhos tomando chuva, engripando lá, esperando uma palavra do senhor. O senhor se arrepende de não ter dito nada para eles naquele momento? Olha, por vezes o silêncio fala mais alto. Foi um choque para muita gente no Brasil, o resultado final das eleições, né? Apertado, inclusive, e o pessoal foi protestar, né? De forma legítima, né? E pacífica, como sempre fizeram. E começaram a achar aí a porta dos quartéis para reclamar falta de transparência, né? Falta de segurança, né? E é um direito deles. Você pode protestar de forma pacífica onde for possível, né? De acordo com as leis, e eles fizeram isso aí. Eu me recolhi. Nós fizemos a transição abrindo todas as portas da esplanada para o pessoal da esquerda. Ninguém da esquerda reclamou, fui em tal ministério, não tinha esse ou aquele documento. Algo foi me sonegado.
E eu acho que por 2 vezes apenas, ou 3, eu falei. Uma vez logo no início de novembro, onde eu disse mais ou menos o seguinte, né? Vamos aí entender o que está acontecendo, não vamos fazer nada do que a esquerda sempre fez, tocante à depredação de patrimônio, etc. Parece que estava adivinhando que algo pudesse acontecer. Sim. Mas esse recado não era para o meu pessoal, não é para o meu pessoal, porque o meu pessoal, aquele pessoal que está comigo, sempre agiu dessa maneira. Ele não tem que dar conselho, né, para ninguém no tocante a isso daí. Ao longo de 4 anos, a direita não se dividiu, muito pelo contrário, se uniu. Hoje eu vejo alguns isentões falando aí, a direita tem que se unir, nem uma extrema, né? Nem para a extrema direita, nem a extrema esquerda. Não tem isso. A direita está unida e mais do que isso, a direita tem conhecimento o que aconteceu ao longo dos 4 anos e aprendeu muita coisa. E a direita não errou. Esse pessoal do 8 de janeiro, tá? Quem fez aquele quebra-quebra não foi o nosso pessoal. Sim. Você pode ver, o próprio ministro da Defesa, o senhor José Múcio, falou que não houve uma figura central no 8 de janeiro, e também quem fez a baderna, o quebra-quebra, não foi aquele pessoal que estava acampado. Palavras do próprio ministro da Defesa, José Múcio. E você vê a dificuldade que o pessoal está tendo no parlamento, que é o nosso pessoal, né, que passou a ser minoria, de uma CPI, apesar da CPI ser uma arma da minoria, o instrumento da minoria, a maioria que está tomando conta é mais pró-governo, e já tem dificuldade. Tivemos muita sorte quando houve aquela divulgação das imagens do general G. Dias, de forma pacífica, né, passeando no meio daqueles que estavam depredando prédios públicos. Vimos aquela imagem também daquele fotógrafo da Reuters chutando uma porta que já estava aberta e depois se confraternizando com aquele meliante lá. Agora, isso tudo apareceu sem querer. Ninguém esperava que aquelas imagens fossem aparecer. Que as primeiras imagens que apareceram foi daquele cara quebrando um relógio lá atrás. Sim. Onde tivemos informes, né, que para o governo de plantão aí estava excelente aquelas imagens, porque o cara estava com a camiseta minha. E depois, na segunda imagem que veio o ar pela CNN, começou a mudar de figura esse quadro de 8 de janeiro. Que sempre tem que perguntar, né? O que aconteceu? Quem ganhou com isso? Eu não ganhei nada com isso. A direita não ganhou absolutamente nada com isso. Quem ganhou, então? Não a esquerda. Estava no dia seguinte o Lula, quem diria, né? O Lula posando de grande democrata. Está vendo agora, com o passar do tempo, quem o Lula é. E vale a pena aqui, eu até anotei, né? Eu sempre dou uma olhada no efemérides. Hoje, 2 de julho, hoje? 3. Hoje é 3. Não, tudo bem. Foi no dia de ontem, 2 de julho. A libertação da senadora colombiana Ingrid Betancourt, que foi sequestrada pelas Farc. E as Farc, juntamente com Lula e Fidel Castro, fundaram o Foro de São Paulo em 1990. A Farc... os companheiros. O foro tava os companheiros, né? Boa. Você não foi lá no foro? Você não tava no foro, O Bolsonaro? foro tá fraco. Tá que nem o... Não tem audiência, o Não foro. tem. Tá que nem a live do Lula. Tá igual a live. Tá igual a live do Lula, também não dá. Tá desanimada. Sem grandes eventos. Agora, é um negócio... Isso aí é esquisito, né? Porque, pô, a gente torce, né, para que essa CPMI... Que a gente saiba realmente... Esclareça o que aconteceu ali, né, Bolsonaro? E eu acho que isso sempre vai para uma novela, o cara joga para cá, joga para lá, acaba virando meio político... A gente acho que nunca vai saber realmente o que aconteceu ali. É igual a CPMI da Covid. Qual é um dos fatos mais importantes? É o tal de Carlos Gabas, que foi cogitado lá atrás, no governo Dilma, para ser ministro da Defesa. Quando aparece aquele desvio de 50 milhões de reais, de grana que foi ali que não foi para a Bahia, né? Foi para o Nordeste. Foi criado o consórcio do Nordeste lá para comprar respiradores e o pessoal desvia. Manda até 5 milhões para Araraquara, aqui em São Paulo. Não tinha nada a ver com a questão lá daquele grupo lá do Nordeste. Ou seja, vimos, com toda certeza, né? Morreu muito nordestino por falta de respirador no hospital. Por quê? Porque os governadores do Nordeste, sob
sob a coordenação lá do Carlos Gabas, desviaram 50 milhões e não compraram um respirador sequer. Quer dizer, uma das poucas coisas que a gente podia aproveitar daquela CPI para catapultá-la, acabou não acontecendo. Então o pessoal começou a fazer um montão de firula. O Bolsonaro queria comprar Covaxin, 400 milhões de doses, com a propina de R$1 por dose. Né? Quem é que estava coordenando a propina? Era um cabo da Polícia Militar lá de Minas Gerais. Ou seja, é coisa sem pé nem cabeça. Então, também falava, o Bolsonaro não comprou vacina em 2020. E, pelo que eu sei, a primeira vacina em 2020 aplicada no mundo foi no Reino Unido, em dezembro. Não tinha vacina para comprar. Nós fizemos pré-contrato, fizemos acordos, e o nosso Brasil, pode ter certeza, mesmo proporcionalmente, foi um dos 4 que mais vacinou no mundo. E outra, por parte do governo federal, não obrigamos a ninguém a tomar vacina. Continuamos defendendo a liberdade. A liberdade não tem preço. Até costumo dizer, né? Quem quer calar a Jovem Pan? Não é o Ministério Público. O MP é provocado por alguém. Igual, não sei se foi divulgado na imprensa, igual há 2 semanas, foi o Conselho Tutelar da minha casa, onde eu moro aqui, atrás da minha filha de 12 anos, né? Por que ela não tomou vacina? A mãe dela, acertadamente, estava em casa, mas deu uma invasiva e mandou me procurar aqui na sede do PL. Botei para conversar com os meus advogados. Ou seja, foi uma deputada do PSOL que provocou aqui o Ministério Público do DF e o Conselho Tutelar foi na minha casa. E a gente não vai falar de vacina, quando se fala de vacina, ele é negacionista. Quando se fala em urna eletrônica, ele é antidemocrata, né? Se você fala, por exemplo, daquele PL da censura na Câmara, também. Você é a favor da balbúrdia, você é a favor de que matem crianças em sala de aula. O Brasil está um pouco de cabeça para baixo no tocante a isso. Eu podia estar calado agora, né? Porque agora, com todo respeito, nem mané eu sou, né? Porque eu perdi direitos políticos. Sim. Vocês, mané aí, da Jovem Pan, pode votar. Desculpa a maneira de falar com vocês, tá? Mas você pode até votar. Eu nem mané sou. Boa. Eu não posso votar por um julgamento completamente sem pé nem cabeça, que se for possível, a gente conversa sobre ele. Boa. Chegou o momento, Bolsonaro, de você abrir o seu coração, tanto tempo que você dá entrevista aqui, e aí você citou que você tem a bala de prata. Porém, você não vai dar a bala de prata para o resto da imprensa. Você vai abrir agora o seu coração e falar qual seria esta bala de prata. Seria a Michele Bolsonaro com a Tereza Cristina? Seria o Zema ou o Tarcísio? Porque você falou que é o JB, que é o Johnny Bravo. Você continua aí, mas a turma quer saber para onde a banda vai tocar de Jair Messias Bolsonaro. Que turma, hein, Bolsonaro? Que turma que você inventou, hein? Que turma que você inventou. Hã? Que turma. E aí, Bolsonelson? Olha, a cantada não foi o suficiente para te responder, tá? Tá faltando um pouco de saliva aí. Eu vou fazer com mais melzinho. Não é justo aí, eu tô na UTI, eu não morri ainda. Alguém já vai querer dividir o meu espólio, tá certo? Agora, o que eu vejo aqui, nomes nacional, né? Não tem um nome ainda com conhecimento do Brasil todo para fazer o que eu fiz ao longo desses 4 anos. Nós ajudamos a surgir certas lideranças. Você vê o Tarcísio de São Paulo. Ele é fluminense, né? Carioca, na verdade, torcedor do Flamengo e governador de São Paulo. O Zema não se elegeu eu apoiando o Zema. O Zema teve o seu trabalho lá, um pouco o pessoal se voltou a ele contra o PT, dada a onda contra o PT que surgiu graças a nosso aparecimento. Outros nomes, bons nomes, apareceram, mas não tem ainda esse carimbo, né, para falar para o Brasil todo, estamos juntos para 2026. Eu espero um pouco mais. Vão aparecer aqueles precoces, né, que vão, como já apareceu aí um precoce, falando que, olha, nem a direita nem a esquerda, vamos para o centro, vamos unir todo mundo. Eu vou para uma passagem bíblica, né? Seja frio ou seja quente, não seja morno. O momento que o Brasil vive não é você dar pancada, mas você tem que ter posição. Não pode ser aquele eterno vacile, não.
Vamos agradar todo mundo. Isso não vai dar certo. Mas que momento o senhor vai anunciar, presidente? Porque assim, muita gente fica nessa esperança. Não, que nem o senhor disse, ainda não morri. Opa, vou guardar meu título então, posso votar nele. Mas que momento o senhor vai anunciar? Ó, estou fora e a partir de agora vai ser este candidato? Olha, eu não vou dar conselho para ninguém. Eu aprendi desde cedo que mais importante do que você ter uma informação é saber como utilizá-la. Acontece muito no meio político aqui. O deputado ouve uma historinha no canto, vai lá para um lugar qualquer e liga para a imprensa. Isso não é salutar. Essa questão é muito grave. A gente está falando sobre o futuro, não é o meu futuro, que eu posso amanhã estar infartado aí, tá? Está completamente fora de combate. Mas é o futuro do nosso Brasil. O que eu conheci muito cedo que é a luta armada. Em 1970... eu estava lá em Eldorado Paulista, né, onde passou lá o bando do Lamarca. E um tiroteio na praça, feriu 6 policiais da Força Pública daquela época, feriu uma senhora também com um tiro na coxa. Depois ele fugiu numa estrada vicinal paralela à Régis Bittencourt, né, que une ali São Paulo e Curitiba. Fez de refém um tenente Alberto Mendes Júnior. 2 seguidos depois, matou a coronada, esse tenente, e depois ele fugiu e foi morto lá na Bahia. Então, eu conheci muito cedo o que é o Exército Brasileiro naquela época, o que é a luta armada, o que eles se propunham. Eu lembro na cidade, né, de vez em quando chegava gente do vilarejo, né, do bairro chamado Barra do Braço, porque a fazenda Palmital era naquela região e pertenceu ao distrito de Eldorado. E lá eles comentavam na época, olha, o Lamarca, um cara tão bom, ele pagava R$200 a galinha pra gente. Eu estou atualizando o preço. Tá? Então esse é o tipo de trabalho que eles faziam. Mas como ele chegou lá? Né? Quem era o Lamarca? Contra o que ele lutava? O que ele queria impor no Brasil? Como é que pode alguém saído da Academia das Agulhas Negras ter esse tipo de comportamento? Então ali eu fui conhecendo o que é o Exército Brasileiro. Depois eu prestei concurso para preparatório de cadetes do Exército. Quando cheguei em Campinas, eu vi que tinha prestado o concurso para o local errado, né, porque já tinha o 2º grau, o científico. Daí, no final daquele ano, prestei concurso para a academia em Resende, fui aprovado, um concurso nacional para 38 vagas. Fui aprovado, depois fui servir no Rio, e depois a grande experiência da minha vida. Como 2º tenente do Exército, eu fui servir em Niuaque, Mato Grosso do Sul, é tida como uma unidade de fronteira. E naquele tempo, quem ia para a fronteira é quem estava devendo alguma coisa. Eu lembro quando cheguei em Niuaque, os mais antigos que tinham lá, o linguajar foi mais ou menos o seguinte: ô tenente, que besteira você fez no Rio para estar aqui? Eu não fiz besteira nenhuma, quis ir para lá. E ali eu aprendi com aquele pessoal mais antigo, que alguns tinham errado, ou estavam pagando pelo excesso de buscar fazer a coisa certa também, conheci ter uma vivência melhor de Brasil. Por exemplo, olha uma coisa aqui, né? O meu filho mais velho, Flávio, nasceu no dia 30 de abril de 81. Que data é esta? É a data da bomba do Rio Centro. Eu estava lá em Niuaque. E naquele episódio, no meu caso, discutir aqui, tinha um tenente do Exército que é de nome Jair, que estava naquele episódio. Bem, onde começou a aparecer meu nome sem ter culpa de nada por aí. Tá? Mas a grande experiência de Niuaque me faz, hoje em dia, admirar aquele estado, deixei bons amigos lá. O meu primeiro suplente de senadora, Tereza Cristina, é o Portela. Ele foi meu soldado recruta em 79, lá em 80, melhor dizendo, lá em Niuaque. E lá aprendi muita coisa, até como não plantar arroz, né? Que eu plantei 60 hectares de arroz com mais 2 colegas lá e trabalhamos muito para perder pouco. Muito bem. Deixa só o Mota. O Mota está lá. Pode fazer sua pergunta, Mota. Presidente, o senhor foi o primeiro presidente que eu me lembre a falar de liberdade. O primeiro a dizer que o governo deve se preocupar com o cidadão de bem antes de se preocupar com o criminoso. O primeiro a defender um Estado menor com menos imposto e o primeiro presidente a defender o direito de autodefesa armada, que sempre foi um assunto tabu. O senhor acredita que essas ideias vão continuar a ser defendidas pelos parlamentares de direita? Vão continuar assim, Mota, eu tenho certeza disso.
Não vou falar dos 99 do PL, mas um outro tanto, né, que se elegeu também ao nosso lado. Tá? Mas a grande maioria está com isso guardado em si. Você vê, há poucos dias o Supremo Tribunal Federal derrubou todos os nossos decretos sobre arma, dizendo que arma causa mais morte e mais violência. Se você pegar o número de mortes no ano 2018 e comparar com o número de mortes por arma de fogo em 2022, quase 30% a menos o número de mortes no Brasil. Então é sinal que a arma, com pessoa de bem, evita a morte. Alguns falavam que morte em domicílio ia aumentar, né? O marido querendo matar a mulher. Geralmente, né, nesses crimes passionais, o marido não usa arma de fogo para não chamar a atenção de ninguém, usa outros instrumentos. Bem, a arma está aí. A arma ajudou a gente pacificar o campo. Com a ajuda do parlamento, aquele cidadão que morava num sítio, numa fazenda, ele podia usar sua arma só dentro de casa, né? Era posse de arma de fogo. Nós conseguimos dar a posse de arma de fogo em todo o perímetro da sua propriedade. Então, lá o fazendeiro, a senhora sitiante, podia montar teu cavalo, subir numa moto, numa bicicleta, a pé ou num carro e percorrer todo o perímetro da tua fazenda armado. Isso inibiu a violência no campo. É só ver os números. Foi lá para baixo. O campo vibrou com a gente. Não por causa disso apenas. É que nós realmente entendemos que o nosso trabalho como presidente da República aqui era não atrapalhar quem queria produzir, como lá atrás, com a lei da liberdade econômica. Eu acho que vale a pena falar, porque pouca gente sabe o que é a lei da liberdade econômica. Por exemplo simples, um cara queria vender um cachorro-quente na praça. Uma senhora queria, por exemplo, abrir um salão de beleza. Um homem queria abrir uma oficina mecânica. E entrava com o pedido de alvará e demorava meses, anos para sair. Para a nossa lei, se em 30 dias a prefeitura não se manifestasse, ele podia abrir seu negócio. Então, isso tudo foi uma coisa que nos ajudaram muito por ocasião da pandemia. Ninguém esperava em 2020, né? Final de 2020, que foi o primeiro caso, 2019, na verdade, depois de 2020, quando começou a aparecer a pandemia, o estrago que alguns governadores fez em seu estado. Aquela política, fica em casa, a economia te vê depois. Eu apanhei muito dizendo que as pessoas saudáveis tinham que trabalhar. Os idosos e com comorbidades tinham que se cuidar. E apanhei muito por causa disso. Se não é a gente criar o auxílio emergencial, o Brasil teríamos uma guerra civil, uma catástrofe do Brasil. Porque nós descobrimos, Mota, que tínhamos 38 milhões de pessoas que eram informais, que trabalhavam durante o dia, muitos desses, para comer à noite. E quando foram obrigados a ficar em casa, em poucos dias ou semanas, eles iriam para as ruas, teríamos saque de supermercado, teríamos uma baderna no Brasil. Criamos auxílio emergencial. E olha só, né, bastidores. Chegou o espírito de porco para mim, podia até estar bem intencionado, jamais vou falar o nome dele, e falou, vamos mandar o dinheiro para os prefeitos distribuir para o povo. Imagina como seria essa festa, por parte de alguns prefeitos, não de todos, obviamente. E criamos ali o auxílio emergencial, já tinha o Pix lá em forma, lá no Banco Central, já existia o projeto do Pix lá, e lá na frente criamos o Pix. Hoje em dia, salvamos a economia do Brasil com auxílio emergencial e o Pix foi uma grande criação que inseriu no mercado praticamente todo mundo. Hoje em dia, o que mais se fala é Pix por aí. Quem nunca tinha entrado num banco, algumas dezenas de milhões de pessoas, fizeram abrir sua conta e passaram a operar com essa nossa máquina de mexer com a economia, que alguns países do mundo querem esse Pix para lá. Eu não sou agora, eu que estou tratando desse assunto, obviamente, né? Mas se querem é porque a questão é boa. E olha só, agora vamos lá. Durante o debate eu falei lá atrás que o outro lado ia taxar o Pix. O Pix hoje, a última informação que eu tive, né, é de alguns meses atrás, movimenta R$1 trilhão por mês. Imagine quanto esse governo agora quer nesse novo imposto digital, que é uma CPMF camuflada, quer meter a mão no bolso do povo e vai meter na mão, no bolso, inclusive, daquele pobre coitado que vende água no sinal de trânsito. Bolsonaro. Companheirada, né, Bolsonaro? A companheirada.
Companheirada gosta do emprego bom, carreta furacão. Vai ter que pagar, Bolsonaro. Você também vai ter que pagar esse imposto aí, ó. É breakzinho só pra rede. Aliás, uma grande audiência, hein? Deixa eu só fazer um break rapidinho para nossa rede de rádio. Estamos conversando aqui com o Jair Messias Bolsonaro no @Jair Messias Bolsonaro no Instagram dele, ex-presidente Bolsonaro nas redes conversando com a gente. Vai lá, Reginaldinho. Ô, Bolsonaro. Pois não, professor. Hoje você publicou um artigo que no Twitter que a Dilma convidou embaixadores estrangeiros para um evento em seu apoio. Está publicado. A revista Oeste já também replicou. E tem um projeto de vários deputados, se eu não me engano são 65 ao todo, querendo anistia. Eu pergunto, você acha que tem chance de reverter essa situação? E emenda se você tem medo de ser preso em algum outro tipo de processo. Começando pelo final, preso por quê? Só se for na parte da arbitrariedade. Sim. O que não é novidade aqui no Brasil. Nós temos umas 300 pessoas presas no momento. Eu tenho 3 pessoas ligadas diretamente à minha empresa. É o Coronel Cid, é o Capitão Cordeiro e o Sargento Max. Não cabe prisão preventiva para esse. Tanto é que na época da prisão lá desses 3 auxiliares meus, o Ministério Público foi contrário à prisão. E agora, semana retrasada, o MP foi favorável à liberdade dele. E o Alexandre Moraes, de forma como ele decide tudo lá, resolveu não, vai ficar mais um tempo de molho aí, porque, segundo o despacho lá, eles poderiam combinar com depoimento. Então, a arbitrariedade não nos falta. Como o caso aqui do 8 de janeiro, onde bateu-se um recorde, né? Mais de mil pessoas presas no mesmo dia. E atualmente temos quanto eles quiseram, não custa nada. E agora está naquela história. Vamos pegar os financiadores do ato. Oh, meu Deus do céu, que financiador? O próprio, repetindo aqui, o ministro da Defesa, José Múcio, disse: quem fez o ato de vandalismo não foi o nosso pessoal, que nunca tocou fogo numa lata de lixo, nunca quebrou uma vidraça ao longo desses, não digo 4 anos, desde 2013, quando a direita ia para a rua, o comportamento era simplesmente exemplar. Exemplar. Tanto é que os Black Rock lá acabaram até infiltrando, e com o tempo eles ficaram de fora desse movimento, que viu que não tinha espaço para eles. Tá? Então você perguntou a questão de prisão. Prisão por quê? Quem queria dar um golpe? Que golpe é esse? Num domingo, meu Deus do céu. Um golpe tem um objetivo, tem conspiração, tem a sociedade envolvida, tem Forças Armadas, tem tudo envolvido. O que tinha envolvido nesse 8 de janeiro? Nada. E aquela velha pergunta, né? Quem ganhou e quem perdeu com isso? Perdeu a nossa direita. Mas graças ao conhecimento deles, tá? Se mantendo unidos, se informando, nós fomos ganhando força. Tive há poucas semanas, encontrei com um homem lá no meu condomínio, de uns 40 anos de idade, e falou que estava cuidando dos filhos sozinho. Eu perguntei, ficou viúva? Não, minha esposa está presa desde 9 de janeiro. E assim tem vovôs, tio, chefe de família. Aí se fala em democracia no Brasil, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é democracia nem aqui, nem na China, né? Na China. Mas tudo bem, vai enfrentando esses problemas, serve isso tudo como uma vacina, né? Para todos nós, porque o que está em jogo? Não sou eu, não são vocês aí da Jovem Pan que estão me entrevistando agora. É o futuro do nosso país. E tem certas coisas que depois que você ultrapassa aquela linha, você não volta mais. O Lula agora, ele bate no peito, né? Tenho muito orgulho de ser comunista. Tá? Nós sempre, historicamente, combatemos a família, os valores. Faltou ele falar a propriedade privada, que é uma grande verdade, que ele nunca teve qualquer amor ou respeito com a propriedade privada. Essa minha passagem nos Estados Unidos, o que serviu? Primeiro que eu não conhecia com profundidade um país como aquele, né? 3 meses conhecendo aquele país. Cheguei lá em janeiro, conversei com um montão de gente, tá? E até com banqueiros, né? Um brasileiro lá, me dizendo, nunca vi tanto dinheiro vindo do Brasil para cá. Nunca o mercado imobiliário esteve tão aquecido aqui na Flórida como depois do segundo turno das eleições do ano passado. O povo está com medo.
E as ditaduras, né? A ditadura light agora, aquela democrática que a gente viu aí, algumas pessoas discutindo sem o devido respeito e profundidade, começa assim. Quando vê, você está amarrado, você não consegue fugir mais dela. E o Brasil, infelizmente, está nesse caminho. Os números da economia, ainda os poucos bons no momento, é no reflexo do nosso governo do ano passado. Entregamos um Brasil com superávit. O cara, quando assume, arromba os cofres de quase 200 bilhões de reais para o seu pacote da bondade. Eu tive há poucos dias uma pessoa aí, estava embarcando em São Paulo para cá, ele já tinha conversado comigo, não me lembrava, representa os brinquedos do Brasil. Ele falou, nós já fechamos 8 mil vagas do Brasil só de brinquedo. E assim está caminhando o Brasil ladeira abaixo. O próprio dados do CAGED, né, que é aquele emprego e desemprego no Brasil, o último divulgado foi 44% menor do que o mesmo período do ano passado. Ou seja, o pessoal puxa o freio de mão e não investe mais. Propina, já se ouviu falar propina aqui na Esplanada, não se ouvia falar isso aqui. Olha o perfil dos atuais ministros. Olha o perfil dos meus ministros. A diferença enorme que existe entre eles. Turma não quero ruim. chamar todo mundo de propineiro, picanheiro não, tá? Mas, de muitos, a conversa é só na base de... O que tem pra gente aí? A turma é ruim. O melhor é o Jaiminho. Mauro Jaiminho é o craque. Mauro Shampoo. O Mauro Shampoo. É o craque do pior time do mundo. O craque do Ibis, né? Sim, Mauro Shampoo. O Mauro Shampoo é o craque. O você craque é o Jaiminho. Pra você ver. Ô, Bolsonaro, a questão que a gente estava falando aqui, você estava falando que foi chamado de antidemocrático e tudo mais, a gente sabe os adjetivos pela esquerda, mas o fato é que a propaganda deles acabam pegando. Como é que fazer algo contra esse tipo de propaganda, que o senhor é antidemocrático, já foi nazista, homofóbico, misógino, para também os outros, os futuros apoiadores seus, esse rótulo, ele vai colar? Como faz para desfazer essa propaganda? Porque aí o senhor fica tão perigoso que aí é melhor você ser tirado do jogo, porque assim fica melhor para a democracia. Olha, se você pegar a minha votação, essa você pode acreditar. Eu tive 58 milhões de votos. Essa votação aí é cristalina nossa. A gente vai cada vez mais mostrando para alguns da esquerda, né, para o povo da esquerda, quem nós somos, o que nós queremos. Eu lembro de uma reunião em São Paulo, por ocasião das eleições, né? Era uma nata do empresariado. E ali a gente ouvia falar, estou investindo nesse setor lá em tal estado, tantos bilhões para cá, bilhões para lá, e eu ouvindo o pessoal falar, né? E dado momento um perguntou, como é que a gente pode te ajudar? Isso agora, no ano passado. Lógico, se fala bilhões para cá, é natural você falar, eu quero 300 milhões de reais. Né? Dá para sacar isso do fundo do baú? Mas não falei disso. E eu, quando o pessoal estava falando, peguei um assessor meu, mandei na cozinha, e quando eu mandei o pessoal da cozinha vir falar comigo, eu trouxe umas 10 pessoas da cozinha. E daí falei, o que eu preciso de vocês é que converse com essas pessoas. Não é como um falou aqui, eu vou juntar da minha empresa agora, 300 funcionários e dar um recado para ele. Não é isso aí. Tem que conversar no dia a dia. Como é que eu tenho informações? Você lembra daquela reunião dita secreta, né? Que eu divulguei porque falavam ali que ali estava a prova que eu interferia na APF. Não tinha nada daquilo. E ali tiveram 29 palavrões ali. E o que eu falei da inteligência? Lamentavelmente, as inteligências do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Federal, da BIM, não serve para a gente. Não serve. Eles guardam inteligência para eles. Então, quando eu falei que eu tinha minha inteligência particular, não era minha particular contratada por ninguém. É gente que eu deixei de amizade ao longo do tempo, que eu ligava para essa pessoa, o que está pegando aí? Ou então, elas ligavam para mim, que a minha rede de zap aqui, lamentavelmente, meu telefone está com a Polícia Federal, né? Lamentavelmente. Não foram na minha casa atrás do cartão de vacina, foi para pegar meu telefone. Também o telefone do CID era bispilhotado. Desde 2021, questão de segredo de Estado, que ia ficar comigo e com os meus ajudantes de ordem, acabou vazando para outras pessoas. Não sei o que as outras pessoas fizeram com esses dados todos, mas nós enfrentamos tudo isso aí. Tá certo?
E perdi o fio da meada um pouquinho aqui. O que eu tenho para falar para o pessoal que está nos ouvindo aí, que deve ter uma audiência muito, muito grande, e obrigado a vocês ali, é que nós estamos unidos, nós sabendo que tem que ser feito, nós vamos continuar lutando. Vou ser preso? Não, pelo amor de Deus. Qual a acusação? Qual a acusação? Você pode ver, esse ato de 8 de janeiro, em 2016, nós tentamos aí criminalizar a invasão de prédios públicos e privados, e também bens públicos e privados, como se ato terrorista fosse. Nós aprovamos, a senhora Dilma vetou e o veto foi mantido. Se isso tivesse sido lei lá atrás, esse pessoal que invadiu estaria, sim, enquadrado como terrorismo. Não estão agora. E quiseram, no começo, chamá-los de terrorista, como alguns da imprensa ainda diminuiu bastante, chama esse pessoal de terrorista. São baderneiros, são arruaceiros, são até marginais, que devem ser punidos pela depredação de patrimônio, invasão, etc. Mas nunca chamá-los de terroristas. Nós não somos, nossa ainda não é essa. E desde o começo, peguei aqui, eu sou acusado de querer dar um golpe. Repetindo, acho que não concluí o raciocínio da vez anterior. Um golpe num domingo, né, com cadeiras vazias, sem conspirar com ninguém. E o Lula, prosário democrata, com esse tipo de amizade que ele tem, que não é de agora, é desde lá de trás, tá, quando ele chefiava aí sindicatos por aí, né? E era um X9 sindicato, tá? Desde aquele tempo, a gente conhece quem é o Lula. Então, democrata, jamais. Ele não tem competência para fazer um bom governo, não consegue entender. Se falar para ele curva de Laffer, né? Eu sei que ninguém tem obrigação de saber que é isso, a não ser economista. Mas se explicar um pouquinho, ele não vai entender. Ele não vai entender que curva de Laffer é quando você aumenta tanto imposto, como quer fazer agora, o governo, imposto seletivo. A você que está em casa aí, você é dona de casa, né? Cidadão, tá? Os impostos da cesta básica vão subir assustadoramente. Alguns locais vão passar de 150%. Ele quer cobrar de todo mundo, como tiver fumaça aí, para taxar o PIX. E esse imposto seletivo, olha só, agora virou petista, agora virou médico, né? Endocrinologista, etc. Ele vai ter a liberdade, se o Congresso aprovar essa reforma tributária, de algo que, porventura, segundo os petistas, faça mal para você, aumentou a carga tributária. Aumentar a carga tributária da Coca-Cola, da Tubaína, da Pepsi-Cola, tá, dos açúcares, refrigerantes, a cerveja com toda certeza, pinga não, né, que pinga vai bem para ele, mas cerveja vai aumentar o imposto, e também o que faz mal para a terra, ou seja, qualquer atividade que tem emissão de carbono, tá com uma vaca, né, ela gera carbono, que é o imposto. Vai aumentar, pô. Vai aumentar o imposto da picanha de vocês. Vocês nem tem picanha hoje em dia e já vai aumentar o imposto disso. Tem que ficar... Mais ainda. Tem que ficar ligado. Pode completar. Querem enfiar ali o imposto da herança. Pô, o cara tem um patrimônio de R$1 milhão, vamos supor, se ele morrer, a viúva vai ter acesso àquilo, os filhos, se pagar X% de imposto, senão é do governo. Ou seja, essa reforma tributária, né, que eu peço para você que tem contato com o parlamentar, liga para o teu parlamentar para não aceitar nada. Essa reforma tributária é uma pancada no capitalismo e um fortalecimento no socialismo. É aquele comunismo sendo trabalhado a conta-gotas. Tá? E esse é um balde de água, né, favorável ao socialismo no Brasil. E você sabe que o Lula não tem qualquer simpatia com o capitalismo, né? Ele quer, muito menos com a democracia. Tanto é que, por ocasião das eleições, eu fui proibido de vincular a imagem do Lula com o nosso querido Daniel Ortega, lá da Nicarágua, que prende padres, que expulsa freiras, que faz barbaridade lá. Então, isso daí o povo, cada vez mais, vai acordando, a direita está unida. Quem aparecer falando que vamos unir a direita, pessoal, afasta esse cara. Esse cara é um isentão, é um vaselinão, e está afim de
de ter um ganho político em cima de vocês, nada mais além disso. Tem que ficar ligado aí no tal do imposto do pecado. Esse é que é o... Porque o imposto verde. Não, esse é o imposto verde. Cuidado com esses nomes. Parece ser bom, mas vem na nossa... Mas que só vai, do nosso, pecado que vai aumentar imposto, vai, o Bolsonaro. Não tem só jeito do nosso, para pagar a turma. Você viu os companheiros? Você viu, aumentou o trabalhador só com funcionário público. Aumentou. E teve gente que desistiu de pedir emprego. A gente mostrou na última plenária de contínuo que o que cresceu foi funcionário público. Funcionário público aumentou aí. Não é maldade da nossa parte. Eu fui o primeiro governo que peguei um teto de gasto. Então não podia inventar concurso público. Nós fizemos para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e mais um outro perdido por aí. Porque a verba estava curta. Não adianta você ter um montão de servidor ganhando mal. E o Brasil tem que ter quanto mais iniciativa privada, melhor. Tá? E agora nós vimos que o governo está abrindo as porteiras aí para vários concursos. É bacana, o concurseiro fica feliz, legal, mas isso pode colapsar mais tarde. E isso é ruim para todo o Brasil, né? Vai colapsar. Em algumas questões, você tem que ter um serviço público, não é serviço público zero, não. Você tem que ter o serviço público, tem que ter algumas estatais, tem que ter, no meu entender, um Banco Brasil, uma Caixa Econômica Federal, a Casa da Moeda, houve uma tentativa de venda, eu abortei essa questão. Tá? Agora, em grande parte, você tem que privatizar até para evitar. Quando o governo deixa, como eu deixou, vem esse pessoal da esquerda, né, com aquela voracidade enorme para ocupar os cargos em público, o cargo público com a companheirada. Você pode ver, até lá na nossa Apex, o cara indicado para a Apex, apesar do estatuto dizer que tem que falar fluentemente o inglês, botaram lá um ex-governador que não fala nem o português. A Petrobras já liberou o Debrecht, já está tudo liberado. Nada aconteceu. Agora, Bolsonaro, você é o cara agora que está fazendo... Pô, você fez muito candidato aí, né? Sim. Muito governador, muito deputado, senador, muito deputado. Agora tem as eleições municipais. Boa. São Paulo, você vai em quem? Boa. Ó, que pergunta difícil. Vai dar uma sabonetada ou não? Não. Sim. Eu sei que o Salles não estava por aí. Sim. O Salles tem um pavio muito curto. Ele vinha sempre aqui, não veio, desde o último episódio, não veio mais aqui, né? O Salles eu vejo um cara com muita qualidade, eu vejo o Salles com muita qualidade. E eu falei para o Salles, a definição é em março do ano que vem, vai devagar. Que todo mundo que sai na frente, leva pancada. Além do previsto. Né? Eu lembro que teve uma reunião de uns 40 dias atrás, 50, em São Paulo, com os empresários. Estava o atual prefeito ali, e a reunião foi muito boa, né? Bastante bem à vontade. E, dado momento, um perguntou: você vai apoiar a reeleição aí, o Ricardo Nunes? O atual prefeito que está aí, né? Eu falei: vamos ter que tomar muita tubaína junto. Dei uma ensaboada. Agora, não deixei de falar que é possível conversar com o Ricardo Nunes. E mantive a porta aberta com o Salles. Agora o Salles foi para o tweet dele. Sim, tá bravo. Chutou a barraca, pau da barraca, quem estava fora da barraca, chutou todo mundo. E daí eu puxei meu freio de mão. Então, o que eu vejo em São Paulo? Tá? O Nunes aí, quem vai decidir não sou eu, né? Está no MDB. E nós combinamos aqui com o presidente do partido, entre outros. A gente conversa com a bancada antes, bate um papo com os deputados, senadores. Se a gente tiver um candidato nosso, com chance de ganhar, a gente vai com ele. Até o momento não apareceu, com todo o respeito que eu tenho ao Ricardo Salles. Tá? Não apareceu. Então, há uma tendência hoje em dia de ficar com o Ricardo Nunes. Essa é a tendência natural. Está batido o martelo? Não está batido o martelo. Até porque eu sempre digo, olha só, bom ter tomado conhecimento disso. Em algumas questões aqui, eu tenho conversado com o presidente do partido e eu falo que a adesão final é dele. Afinal de contas, eu sou apenas um presidente de honra aqui. Eu sei o meu lugar e sei o que é hierarquia, sei do meu tamanho também, alguns falam isso, eu tenho que se impor. Não vou me impor. Nós vamos tentar negociar um nome que eu acho que o pior que pode ocorrer para São Paulo
esse invasor de domicílio aí chegar a ser prefeito. O que você achou do Datena junto com o Boulos naquela reunião lá? Você acompanhou ou não? eu vi, né, pô? Pelo amor de Deus. Cara. Me ajuda aí, velho. Dispensa comentário. Tá de brincadeira. Guerreiro na tela aí, ó. Ô, Bolsonaro, você acha que os caras... Porque estão dizendo aí que essa eleição vai fazer muito direita, de prefeito, de vereador. Dá uma resposta. Diz que vai ser a resposta aí. Diz que o povo vai dar a resposta de tudo isso que aconteceu agora para a prefeitura. Mas normalmente, quando é eleição de prefeito, não tem muito isso, né? Não tem muito. A reforma tributária tira dinheiro dos Mas caras. diz que agora vai ser... Você acha que vai ser assim? Olha só, o local onde tem televisão, como São Paulo, o PL ajuda porque o nosso é o maior tempo de televisão. Nos municípios menores, isso não influencia. Não é porque não tem televisão, todo mundo se conhece. Agora, há uma tendência, até em municípios menores, o pessoal procurar o PL. E por que o PL? Porque tem uma base. Qual é a base nossa? Deus, pátria, família, liberdade, né? Propriedade privada, legítimo direito à defesa. Você começa a formar o deputado, o governador, lá embaixo. Eu fui vereador no Rio de Janeiro. Então, ele tem uma base, né, que chama a atenção do pessoal. Tá? É um partido cristão, é um partido que, acima de tudo, ama a sua liberdade. E eu falei muito sobre isso ao longo desses 4 anos, arrastando multidões pelo Brasil. Multidões, tá certo? E não só o povo na rua, bem como as nossas motocicletas. Em São Paulo, aí ninguém consegue dizer um número correto, mas ali, no mínimo, 200 mil motos, no mínimo, sem gastar um centavo. E como conseguir isso aí? A verdade. Até quando eu comecei a fazer campanha lá atrás, né? Na verdade, eu comecei em 2014. Tem um vídeo, se você puder procurar esse vídeo no YouTube, enquanto está conversando, para apresentar aí. Bolsonaro, a AMAN, né? A Academia Militar das Agulhas Negras, 29 de novembro de 2014, onde eu vou para o meio da tropa, né? São jovens que, alguns momentos depois, seriam declarados aspirantes oficiais do Exército, e eu falo, pessoal, tá, que você, candidato a presidente da República, é 2014. Tá? Muitos vão morrer pelo caminho, eu quase morri, mas temos um compromisso, né, dar a nossa vida pela nossa pátria. Lamentavelmente, alguns, não são todos, uma grande maioria segue isso, alguns não seguem, mas vale a pena se puder botar esse videozinho no ar, eu acho excepcional, para mostrar que eu comecei sozinho, realmente, lá em novembro de 2014, fazer campanha para 18. E quando o sistema viu que não tinha como me segurar mais, porque foi uma coisa espantosa o que acontecia em aeroporto. Né? Aqui em Juiz de Fora, a praça toda cheia, no mínimo 50 mil pessoas ali. E a esquerda viu que estava difícil me segurar, foram para a facada. Contrataram um cara, com toda certeza, não tenho prova disso. Ele não é um lobo solitário, porque tentaram um álibi perfeito para ele aqui em Brasília. Estou em Brasília agora, aqui em Brasília, uma pessoa entrando na Câmara com a identidade dele. E as investigações não foram para frente. Mandaram até 3 advogados, um no avião particular, para atender o Adélio. E esse que desembarcou com o avião particular declarou: isso que está fazendo aqui? Eu estou preocupado em o Adélio morrer na cadeia. Está de sacanagem, né? Então tínhamos elementos para apurar o mandante do crime, tá? Mas a esquerda é muito forte. Em 2002 abafaram o Celso Daniel. Vendo a imagem ali. Outras mortes aconteceram. Né? Que lamenta, é a vida, vamos em frente. Se Deus quiser, deixar o Brasil melhor para quem vier atrás de nós. Ô Bolsonaro, eu queria falar sobre a oposição no Congresso. Você acha que o que está acontecendo, que a galera não está indo tão para cima, não está fazendo um ataque aí tão ferrenho pelo que aconteceu com o Dallagnol, ou você acha que falta realmente um pulso, uma liderança ali? Olha, tem muito deputado inexperiente, eu não quero criticar. Inexperiente, é um bom, tem um coração grande, é honesto, quer fazer a coisa certa, mas lá dentro só tem raposa felpuda. Tá? Então eles têm dificuldade de manter isso vivo lá dentro. Na própria CPI, você está vendo aí, não só a CPI, como a CPMI. Alguns poucos se destacam. Mas acredito que, como nós estamos com a verdade do nosso lado, temos aquelas imagens, né, a segundo lote de imagens,
que foi divulgada pela CNN. Estão forçando a barra lá para trazer pessoas para depor. Eu tenho falado para eles, olha, convoque quem está na papuda presa. Quero ver uma mulher lá de 60 anos de idade, avó, e ver a vida pregressa dela. E como é que você pode deixar uma pessoa presa por tanto tempo? Você acha que essa pessoa queria, com violência, botar um fim no Estado Democrático de Direito? É isso que nós fazemos. Não só ela, é trazer pessoas também que estão em liberdade agora, uma tornozeleira eletrônica, para ver a vida pregressa dele e mostrar para chocar a opinião pública a injustiça, a covardia que estão fazendo com essas pessoas. Então, isso tudo, poxa, soma, né, para o nosso lado. Mas, te repito, falta um pouco mais de experiência. Pode ter certeza, vão adquirindo experiência. Tudo aqui não fica estático aqui em Brasília. Essas pessoas vão melhorando na questão de conversar com a população, ter novas ideias e também lutar lá dentro. Quando eu cheguei em 91 na Câmara, eu era sozinho. Não tinha mais ninguém. Tinha acabado o período militar. Eu levava, batia em mim todo dia, eu retrucava. Tanto é que pego frase minha, falando palavrão até lá dentro, brigando, etc. Tá vendo como ele é grosso? O cara não sabe o que o cara fez comigo. Vai dar uma dedada no meu olho, né? E eu tenho que dar uma porrada no cara. E fiz isso sozinho lá dentro. Quantas vezes vocês me viram discursando sozinho? Tem uma foto minha emblemática. Até serve para os deputados. Por que eu discursava sozinho? Primeiro que é uma briga para tu falar. Mas quando eu discursava sozinho, eu falava para 10 milhões de pessoas na Voz do Brasil à noite. O nosso pessoal tem que usar a Voz do Brasil. E detalhe, não é só falar que vai. Muitas vezes você fala, no meu tempo, você era boicotado. Eu ia lá na Voz do Brasil, olha, você me botou no ar ontem, vai botar agora. Que o resumo dá em média 20 segundos. E 20 segundos, você dá uma tremenda mensagem para a população brasileira. Ô, Bolsonaro, deixa eu só fazer uma perguntinha agora baseado nisso que você estava falando. E você leu a matéria da Veja, da Lindora lá, da procuradora? Li a matéria. Parabéns a ela. O Ministério Público está sendo ignorado pelo senhor Alexandre de Moraes. Ele é consultado o MP para cumprir tabela, mas a decisão já está tomada. Como o meu caso, ela foi contra a busca e apreensão atrás de cartão de vacina. Olha, eu sempre disse que não havia tomado a vacina. Nunca neguei isso aí. E outra coisa, no meu depoimento, olha só, eu perguntei para quem está me interrogando lá, né? Vocês estão apurando o cartão de São Paulo? Cartão não, é aquela vacina em São Paulo, qual bairro que foi lá, meu Deus do céu? É um bairro de São Paulo? Não estão apurando, mas peraí. Quem me inseriu no sistema em São Paulo foi o e-mail lula@gmail. Por que não estão investigando? Ele está investigando apenas o outro. E outra coisa, a investigação começou com o Wagner Rosário, chefe da CGU, não foi com o PT, não foi por iniciativa própria da Polícia Federal. Tá? Então, você vê que é conduzido, prende as pessoas. No começo, o Cid, que eu já falei que para mim ele é um filho para mim, porque ele é um filho de um colega da minha turma, e esse é o nosso tratamento. E ele foi excepcional comigo lá dentro. O telefone dele era uma caixa de mensagem, tudo que acontecia, querem falar comigo, eu ligo para ele, manda mensagem. O telefone dele era quase um telefone público. Em grande parte que está lá dentro, ele nem sabe o que aconteceu. E se ele tivesse mal intencionado, tinha sumido com o telefone. Agora a polícia vai para lá, federal, amando de um ministro do Supremo Tribunal Federal, fazendo aquela tática, né? Expedição com rede, né? Joga a rede. Eu não sei pronunciar o nome de inglês corretamente. E dali, então, começa a pendurar inquérito em cima de inquérito. E daí é joia, gasto da primeira-dama, eu pagando despesas em dinheiro vivo. O total das despesas nunca chegava a 20 mil por mês. E tem o respectivo saque na minha conta bancária. E daí você vê, joga para a imprensa. Ele usava recurso público, usava o cartão corporativo. O meu cartão corporativo pessoal, que eu podia sacar 17 mil por mês e tomar tubaína, nunca saquei um centavo e nunca paguei uma tapioca na minha vida. Ô Bolsonaro, você é muito pão duro.
liberar a gente viu aí no na Dirce. A gente viu aí no todo, só tinha a Dirce. Sim. R$32 na Dirce aí o seu cartão. ainda pedia desconto. Tem que ser igual o Barba e a Janja. Tem que gastar à vontade. Senhora, você tem pergunta? Eu tenho uma pergunta aqui, ô Bolsonaro. A galera agora, depois de toda essa questão aí da inegibilidade, tá falando... assim, sem Lula não tem Bolsonaro, sem Bolsonaro não tem Lula. Eu queria saber do senhor se o senhor acha que a esquerda vai fazer, já está fazendo, inclusive com o Zema, que o Zema postou uma frase do Mussolini, a esquerda já está querendo demonizar ele, já que ele é um nome aí que está sendo ventilado talvez para 2026. Você acha que a esquerda precisa de um novo fascista, um genocida novo, assim como fizeram o senhor, não? Eu não vou dar conselho para o Zema. Eu gosto dele, eu acho que fez uma boa administração, está fazendo uma boa administração lá em Minas Gerais, mas quem queimar a largada agora vai levar tiro de bazuca no lombo o tempo todo. Sim. Qualquer palavra errada, pronto. Uma piada aquele ponte que alguém grave já vai virar um escândalo nacional. Então vai com calma, tem muito tempo ainda. Eu costumo dizer que 26 passa por 24. Então nós confiamos conforme acertado com o Valdemar aqui, o nosso presidente, e estamos com um problema que todo partido político gostaria de tê-lo, né? Nós temos o excesso de candidatos, não só para câmaras municipais, bem como para prefeituras pelo Brasil todo. E tinha um exemplo, me fugiu da cabeça aqui, de uma prefeitura lá em Rio Grande do Sul, me fugiu o nome do município, onde todos ou todas as candidatas serão mulheres, obviamente. Quando tem cota para homem, né? A prefeita, a vice-prefeita e toda a nominata de vereador serão completados por mulheres. E vejo uma participação muito grande na mulher na política, não por cota, mas por querer participar e achar que tem potencial para isso. Quem me traz essa informação é a dona Michele, que tem rodado o Brasil. Teve há pouco tempo em Cuiabá, depois teve em Ji-Paraná, lá no interior de Rondônia. As senhoras, as senhoritas, as mulheres estão bastante ativas nessa questão política. E eu tenho dito para o nosso pessoal, olha, tendo bons nomes, né, porque vem muita gente ali meio querer costear o alambrado, como dizia o Brizola lá atrás, né? Não vai dar certo. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Acredito que o público feminino será bastante grande ao nosso lado, e o PL crescerá muito em 2022, mas não apenas em qualidade, entendo eu que em quantidade, não só em quantidade, mas também em qualidade também. Já que a gente está falando em prefeitura, a gente falou de São Paulo e o Rio de Janeiro, porque parecia que é o Flávio Bolsonaro e agora parece que até está o Pazuzu, Pazuello. Quem o senhor vai apoiar? O pessoal fala no Pazuello, né, nosso general aí, paraquedista aí, o pessoal fala do Braga Neto também. Mas ali, você vê, o Pazuello, ele é um tremendo um gestor, ninguém pode negar isso daí. Ele foi um interventor lá em Roraima, quando era general da Ativa, estava na Ativa, mostrou realmente um brilhante trabalho que ele fez, um momento difícil do Estado. O Braga Neto foi interventor aí no Rio de Janeiro também, tem uma tremenda de uma bagagem tocante à gestão. O Braga Neto soma ele a questão da segurança pública, ele realmente é interessado e gosta do assunto, não é aquele especialista de ar-condicionado, né? Então tem potencial, tem que saber se eles querem, e se quiserem, o conselho que eu já dei para eles, só fala depois de 24, para não levar tiro a partir de agora. Pianinho, tem que ficar pianinho. O Bolsonaro tá pianinho. Muito bem. Queria agradecer. Claro. Agradecer. Não. Oi? Tudo bem. Quer ficar mais? Não, se você quiser ficar mais. Uma coisa apenas, né? Pois não. Tranquilo. Por ocasião da votação aí que eu perdi por 5-2, eu acabei sendo inelegível. O último voto foi do senhor Alexandre de Moraes, e por 4 ou 5 vezes, após ele ler uma frase que seria minha, ele me chama de mentiroso. Isso dói no coração da gente, ser chamado de mentiroso. Não sou, tá? Esse tipo de gente, ele acha que não sou. Tá? Agora, as frases que ele leu foi que eu tirei do inquérito de novembro de 2018, o inquérito da Polícia Federal. E então, ele podia ter falado que eu li frase do inquérito da Polícia Federal de 2018. E esse inquérito, eu trouxe ele à baila, né?
o ano retrasado, o ano passado também, tinha a ver com a apuração de possíveis irregularidades por ocasião das eleições de 2018. Para vocês entenderem a situação. Quando acabou o segundo turno de 2018, chegou um documento bastante sólido dizendo que tinha havido fraude no segundo turno das eleições de 2018. A presidente do TSE é a senhora Rosa Weber. Bem, se houve fraude, fraudou quem ganhou. Ninguém vai fraudar para perder. Ela determinou a abertura de um inquérito e a PF teve carta branca para adentrar o TSE e lá colheu documentos, tudo que foi possível. Inclusive pedidos de informações, e o TSE informou, assinando embaixo, o que aconteceu lá dentro. E ao divulgar isso aí, na época o TSE falou que eu estava divulgando um documento confidencial. Isso sim é mentira, porque o próprio encarregado do inquérito, que entregou esse inquérito para o deputado Felipe Barro do Paraná, disse que não era sigiloso. Tá? E depois também a Corregedoria da APF também disse, como estava em jogo o nome do delegado que entregou o relatório, né, que entregou o inquérito, disse que não era confidencial. E assim mesmo, a Procuradoria da Câmara dos Deputados, que envolveu o deputado, também emitiu um parecer que aquele inquérito não era sigiloso, não tinha qualquer grau de sigilosidade aquele documento. Bem, depois que eu divulguei, daí sim ele passou a ser sigiloso. E é um inquérito que está para apurar possíveis irregularidades, o português mais caro, fraude, em 2018, que está aberto até hoje. Agora, se nada se tem a esconder no TSE, sem querer afrontar ninguém, até porque eu sou carta fora do baralho, eu pediria, não vou pedir para o senhor Alexandre de Moraes, porque não vai me atender, mas ele poderia tirar o sigilo desse inquérito, eu não revelei nada do que tinha lá dentro, agora até por respeito ao novo sigilo que existe lá dentro, ao novo não, o novo sigilo, no passado não era sigilo, para que todos vocês da imprensa tomem conhecimento do que está naquele inquérito. Eu digo a vocês, é algo realmente inacreditável, mas tudo que está lá, nada foi feito pela Polícia Federal. Foram informações que o próprio Tribunal Superior Eleitoral deu para a nossa Polícia Federal. E como dizem que a democracia não tem preço, né? Esse inquérito deveria se tornar público para que cada um formasse o juízo do que aconteceu nas eleições de 2018 e por que eu ganhei. E por que, obviamente, não concluiu rapidamente, né? Que eu seria o responsável por possível irregularidade por ocasião daquelas eleições. O Mota tem mais alguma pergunta? Tenho sim. Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Presidente, tem gente que diz que para fortalecer a direita, nós precisamos ter vários partidos de direita, né? Que ter um partido só de direita é uma situação meio complicada. O ideal seria ter vários, uma frente ampla. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu fiquei 28 anos dentro do parlamento. Então, sempre, né? O presidente de partido tinha interesse em inchar o seu partido, não interessa como, porque dali sai o fundo partidário. O PL cresceu uma massa lá atrás do PSL, o pessoal não soube trabalhar direito o PSL. Né? E com o PL agora, fui bem conversado com o Valdemar, e o Valdemar tem cumprido tudo que conversou comigo, e eu com ele também. A nossa ideia é fortalecer. Outros partidos, não digo partido no momento, mas tem deputados e outros partidos que pensam exatamente igual a nós, e gostaria de vir para o nosso partido. Não vem porque seria infidelidade partidária, ele poderia perder o seu mandato. Mas esses parlamentares estão pressionando, estão trabalhando dentro do partido, tem partido médio, partido pequeno também, para que tenha essa postura de bandeira, né, que seria o alicerce do partido, como eu disse para você, propriedade privada, legítimo direito à defesa, liberdade religiosa, armamento, livre comércio, é isso aí. Então, é bom aparecer mais, é bom, mas que não apareça certos partidos apenas de gogó. Nós vimos um partido aí que não era tão novo assim, né? Mas já estava apenas buscando aí
simpatia e voto, e nada de compromisso. Então, acho que isso que está plantado, até porque o parlamentar hoje em dia, ele não precisa mais, por vezes, né, fechar os olhos e botar numa proposta do governo para liberar suas emendas. Um deputado federal tem quase 40 milhões por ano em emendas impositivas. Um senador, o dobro disso. Lá no passado, muitas vezes, o parlamentar era obrigado a se prostituir, tá? Votando coisa que ele não queria com o governo, para poder liberar suas emendas. Por isso que eu espero, né, e vou trabalhar com o Valdemar, vou trabalhar com o nosso líder do partido dentro da Câmara, para a gente não deixar aprovar essa reforma tributária, por mais que o governo queira oferecer qualquer benefício para quem quer que seja. E seria o fim, no meu entender, da credibilidade da justiça, se num momento tão importante como esse, parlamentares aprovasse lá o imposto do pecado, aprovasse a taxação de herança, depois aí, não sei se passaria pelo parlamento ou não, parece que não, a questão de taxar o PIX, tá? O parlamento tem que dar o seu exemplo, né, que nós acreditamos que tem melhorado, em especial, da última eleição para essa. Boa. Muito obrigado, Bolsonaro, por ter conversado com a gente. Você está em Brasília, né? Diretamente de Brasília. Boa. Você está indo... Estou aqui na sede do PL, aqui, dando expediente aqui. Você agora... Posso fazer a campanha? Claro. Pix? Não sei. Propaganda? Olha aqui, ó. Vai ser lançado amanhã nos Estados Unidos. E o Pix? Quanto você levantou aí no Pix? Um complemento alimentício aqui, a base de algas marinhas. Garoto propaganda nos Estados Unidos. Quero saber do Pix. Garoto propaganda. Ganha o livro do Trump, que não haja dúvida. Estou em 4 páginas do livro do Trump. O Trump, os caras querem meter ele em cana lá, hein, Bolsonaro? Tem que ficar ligado lá, que os caras querem, não querem mais o Trump. Deixa eu falar uma coisa. E esse Pix aí? Quanto você levantou aí? Para pagar os processos? Daria para quanta tubaíba? A iniciativa da população, muito obrigado a quem colaborou. A massa das colaborações foi de R$ 2,22, a massa. Dá para pagar essas despesas agora, ainda sobra um pouquinho para tomar uma tubaína ainda, ok? Boa. Obrigado, viu, Bolsonaro, pelo papo. A gente tá vendo que você tá bem aí, pô, legal conversar com a gente aqui no Pânico. Muito obrigado. Agradeço a liberdade que vocês me dão para conversar aquilo que eu gostaria de falar com todo mundo, coisa rara, e encontrar em outros órgãos de imprensa. Existe, mas coisa rara. E, por último, né, para todo mundo, a quem interessa calar a Jovem Pan? Uma boa pergunta. Eu não sei, a Globo a gente tá dando o dobro da audiência, mas eu não gosto de falar isso. Que dá, inclusive eu vou botar a Alexa Globo News. Tá um azar isso daí. Alexa, Globo, você não sabe o azar que dá ganhar. Alexa, nem funcionando a Alexa. Fora do ar. Saiu do ar. Não, entrou. Não. Então eu ponho aqui porque você não sabe o que acontece quando a gente começa a aparecer. Obrigado, viu, Bolsonaro? Um abração pra você. Obrigado aí pelo papo.